para mim é uma honra ter o senhor aqui como referência. Como eu estava conversando com você um pouco antes, que quando a gente olha de ministério de homem aí fora, a gente vê poucos isso. Ter vocês como referência é muito bom. E a pergunta que eu queria fazer para você é isso: como é que foi e ter começar isso sem nenhuma referência? Porque eu acho que não tinha muita referência de ministério de homens. E como é que foi essa caminhada até se tornar referência e também, querendo ou não, você, o Fabiano transicionar para você o ministério de homens da igreja da cidade? Max, só lembrando que todas as perguntas é só para o pastor Max, tá, gente? A gente está aqui para fazer esse questionário para ele, né? Valeu, prazer estar aqui, uma honra para nós também poder estar compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivido. Eu gosto de estar em mesa para falar não de teoria, de ideia, mas daquilo que a gente vive, né? Então é sempre uma honra, tamo junto, vamos para cima aí. Cara, tudo que você precisa fazer sem uma referência, na verdade, tudo que é criado tem que ter alguém que tem que começar isso, né? Eu lembro de uma pessoa às vezes dizendo assim, aquela coisa de, quem tem filhos gêmeos, né? Aí fica aquela pergunta, né? Mas quem na sua família é gêmeos, né? Aí eu lembro que uma vez eu parei para pensar nisso e falei assim, mas se toda a família tem que ter uma referência de gêmeos, alguém teve que começar, né? Então, na verdade, você não tem que ter um exemplo, uma referência para tudo que você vai fazer na sua vida, porque você tem que começar, na verdade, algo, né? Então, como que foi começar algo sem ter uma referência? Foi mais desafiador. Tudo que você não tem a quem seguir, não tem quem se espelhar, se torna mais desafiador, né? Eu sou filho de pai separado, então tudo para mim, no que diz respeito à masculinidade, tem um desafio a mais. Então, ter que iniciar um ministério de homens, e eu estive lá no começo, né? Quando o pastor Fabiano começou as reuniões de oração, a gente nem sabia que ia chegar onde chegou, que ia ser o homem de honra. Nós só tínhamos um desejo. Precisamos transformar os homens da nossa igreja em homens que oram, em homens que se quebrantem diante de Deus. Aquela máxima da igreja é as mulheres que oram, né? Que é a irmã do coque, que é as mulheres que servem. E a gente quis mudar essa realidade, tanto que não tem nada... não é nenhum comentário contrário às mulheres lá da nossa igreja, mas os homens de honra puxam a fila, assim, né? Lá na igreja da cidade. Então, hoje nós temos um movimento, uma conferência, uma celebração, algo que tem uma certa relevância, que é uma voz, porque começou com esse desejo. Eu acho que tudo que começa com a motivação correta tende a dar certo, né? Você tem a mão de Deus, que com certeza é o principal, mas se começa com a motivação correta, tende a dar certo. Nós nunca visamos visibilidade, fama, sucesso, não. Nós só queríamos que os homens se posicionassem diante de Deus, e foi por isso. E aí você falou do pastor Fabiano transicionar, aí vem um outro desafio, né? Porque uma coisa é você estar acompanhando um movimento e participando disso daquilo como alguém que é parte da equipe. Diferente quando o cajado chega na sua mão, né? Imagina a perna de Josué tremendo quando Moisés estava dizendo, cara, daqui para frente vai contigo. Eu imagino Jesus lá em Mateus 28, quando ele reúne com os discípulos, diz, galera, acabou, tô subindo, valeu por tudo, agora é com vocês, vão por todo mundo. Imagina a perna dos caras tremendo, né, meu? Dizendo, agora é a gente, né? 3 anos os caras com a mão na nuca, faltou pão, ele multiplica, morreu, ele ressuscita, tá endemoniado, ele liberta, agora é com eles a parada. Então, quando o pastor Fabiano transicionou e conversou comigo antes, é claro, né, de se tornar público isso, eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas vocês são malucos mesmo da cabeça, eu acho, né, de confiar isso a um órfão, um ministério de homens, e aí eles usaram, o que ele falou para mim no dia foi simplesmente me lembrar algumas coisas chaves. Ele disse, você tem um casamento abençoado, a gente vê isso no sorriso da tua esposa, você tem filhos, né, que a gente não precisa perguntar nada, está na cara deles que você está fazendo o seu papel, você tem frutos no seu ministério pastoral, o que mais que a gente precisava testar ou que você precisa mostrar para a gente confie em você isso? Mas é uma dependência todo dia, né? Porque
é a área que mais faltou recurso, é a área que Deus tem me usado, né? Então, a gente usa uma frase lá na igreja, eu vou acabar aqui para a gente ir para o resto aí, que uma ferida fechada é um ministério aberto. E foi nesse lugar que Deus fechou a maior ferida da minha vida, e é nesse lugar que ele abriu um ministério na minha vida, né? Vou aproveitar uma deixa aqui, Lucas. Como pastor, a gente acaba tendo outros colegas pastores e a gente sempre ouve, e eu acredito que já virou uma fala repetitiva dos pastores, que eu acho que era uma coisa que a gente precisava até mudar como pastor, é o que a gente verbaliza. Muitos pastores que eu conheço falam assim: ah, mas os homens aqui não avançam, os homens aqui não ativam, não crescem. Uma vez mesmo eu estava no shopping, encontrei um colega pastor, a gente sentou para conversar enquanto ele estava esperando a esposa dele, e ele falou exatamente isso. Ele falou: não, aqui na minha igreja as mulheres marcam um chá, marcam um encontro, vai, mas os homens. Então eu queria saber de você, Max, o que no ministério de homens, que na experiência que você tem, você olhou e falou assim: meu Deus, eu não vou dar conta, não. E como eu estava até falando lá fora, e como diz o apóstolo Paulo, foi leve e momentâneo, passou. Conta aí pra gente. Amém. Parece que o pastor estava lá agora há pouco com a gente, né? Numa outra mesa que a gente teve, porque eu sou um dos caras que mais combate esse discurso. Porque eu acho que se a gente quer ver uma realidade ser transformada, tem que começar mudando as nossas falas, né? Nossa fala, com certeza. Aquilo que sai da nossa boca. E é o que eu mais ouço de líderes de homens e homens que trabalham com homens, que às vezes não são necessariamente Não, líderes. e é interessante, por exemplo, todo mundo que eu olho aqui, que são minhas ovelhas, eu sei o histórico de cada um que chegou aqui. E nós abraçamos essa galera. Ninguém vale nada aqui. Ninguém era nada na fila do pão. Ainda não é nada na fila do pão. Um chegou sem paz, chorando, cheio de meleca no nariz. O outro ali eu não posso falar porque a gente está nas câmeras aqui, né? Não posso, então vão me prender. Cada um com a sua dificuldade, mas porque no passado alguém me abraçou. Sim. E a gente que é homem esquece. E a gente, em casa a gente já faz isso. Se o seu filho sujou a fralda e tal, você fala o quê? Meu amor, limpa, cuida, faz isso. Então, é uma atitude que a gente precisa mudar, e a nossa boca. Se Deus, quando ele olhasse o mundo, que era sem forma e vazio, ficasse só contemplando, ele falou o que ele queria ver. Sim, haja luz. Sim. Então eu sou um cara que combate esse discurso, e a minha fala é: trabalhar com homem não é difícil, trabalhar com homem é um prazer, né? E eu gosto da ideia de homem andar em bando, né? É bom a gente estar em mesa. Eu amo a minha esposa, né? Amo meus filhos, mas eu sempre falo, e não tem nem constrangimento nisso, é bom demais quando a gente se reúne, e é bom demais ficar um tempo fora desse ambiente. Uma que dá saudade, a gente volta ainda mais apaixonado, e outra que é gostoso estar entre homens, né? Ninguém vai ficar pedindo para você pegar um negócio lá no armário, pega ali um mercadinho, um negócio, vai ali me ajudar, né? A gente brinca sempre com isso. E quando tu fala de desafio, eu acho que me veio uma palavra quando tu estava perguntando, que é a palavra constância. Eu sempre fui um cara muito inconstante. Só que quando você tem que administrar isso pessoalmente é uma coisa. Outra coisa é você se tornar líder de algo que precisa de constância. Então, eu lembro de pensar assim: cara, eu vou liderar o ministério de homens da nossa igreja. São milhares e milhares de homens, né? Para a gente fazer para tornar essa referência, né? E eu preciso de constância, né? Então, são 3 anos que eu estou lá liderando o ministério de homens. E eu posso dizer para vocês que são 3 anos transformadores na minha vida, porque eu gosto da ideia do compromisso público, né? Eu vou explicar isso aqui. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer algumas loucuras com Deus, eu prefiro fazer isso publicamente. Então eu chego na igreja e digo assim, um domingo assim: cara, Deus me pediu um negócio, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu não vou assistir televisão durante 6 meses, porque o que é um compromisso pessoal, eu posso me auto-sabotar. Só eu sei. Então, se eu não posso assistir televisão porque eu mesmo disse para Deus que eu vou fazer um voto, e se eu estou assistindo, só eu sei. Então, eu me auto-saboto. Quando o compromisso é público, alguém diz: ué, mas tu não falou que ia ficar 6 meses sem ver televisão? E eu estou dizendo isso porque se tornar líder do Ministério de Homens é você publicamente estar com esse compromisso o tempo todo. Ué, mas você não é líder do Ministério de Homens? Não que alguém tenha me dito isso, porque nunca disseram, mas é uma coisa que fica na sua mente aqui, ó. Cara, eu sou líder do Ministério de Homens.
E quando você não lidera nada, ou por isso que muito homem foge, pastor, de responsabilidade. Porque quando você lidera, você tem que se tornar referência. Não é mais uma questão de escolha, é uma questão de obrigação. Quem é pai, você tem que se tornar uma referência para o seu filho. Se você é chefe, você tem que se tornar uma referência para os seus funcionários. Se você é pastor, você tem que se tornar uma referência para as suas ovelhas. Então, muitos homens estão fugindo da responsabilidade porque daí ele não tem responsabilidade de nada, ele não tem que se tornar ninguém, não tem que dar nada. satisfação para ninguém, não tem que justificar nada para ninguém. Isso é uma coisa que quando eu comecei o ministério, né, que lá atrás a gente começou o ministério, eu falei publicamente para os homens, cara, eu luto contra a pornografia. E aí os malucos ficaram assim, como assim? Um líder falando que luta contra a pornografia por causa desse daí, um compromisso público. Toda vez que às vezes, depois que eu falei publicamente, eu pequei, me veio isso na minha cabeça. Cara, eu falei para aqueles caras que eu luto contra a pornografia, eu não posso pecar mais. Eu não posso pecar mais. E aí isso é um compromisso. Isso é um compromisso público de que, cara, eu tenho que buscar melhorar dia após dia e faz parte desse processo, né? Perfeito. A gente sabe que o Ministério de Homens lá da Igreja Cidade já é relevante, né, para os homens, transforma a vida de muitos homens. E eu estive lá no Lab, sobre implantação do Ministério de Homens, e o senhor falou sobre o divisor de águas, de que do início, como ele se tornou para o crescimento, né? Sobre aquela questão que os homens se sentiam muito, apanhavam muito, e teve um divisor de água. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre esse divisor, o que ocorreu lá. Nosso ministério, o logo dele, né, a imagem do ministério, igual o de vocês, né, aquele esquema ali do destino, né, um escudo, aqueles negócio da bússola ali, né, aquele cruzeiro, sei lá, né. O nosso era só um leão. Então a gente tinha muito essa coisa do homem leão, bruto, né? Então era só pancadaria pra todo quanto é lado. Era a pregação, o cara saía de lá e dizia, meu Deus, né? Aquela coisa que o crente usa, né? Apanhamos hoje, né? Bastou bateu, aquele negócio. E a gente gostava disso, né? De ser aquela coisa muito explosiva, muito extravagante, né? E nós mantivemos a identidade de sermos intensos. Mas a gente chegou num ponto que a gente bateu tanto que deu certo. E os caras começaram a melhorar. E aí tem uma hora que a gente parou e falou assim, cara, a gente bateu, os caras melhoraram e a gente continuou batendo. Peraí, pô. Foi a hora que a gente colocou a mão na consciência. E aí foi a hora que a primeira mudança foi o logo. Nós saímos de um leão para metade da face de um leão e adicionamos a metade da face de um cordeiro. Porque só essa autoridade do leão, brutalidade do leão, não era toda a identidade que nós trabalhávamos com os homens. Por exemplo, a gente falava de homem ser apaixonado por Deus, quebrantado, e essa é a face do cordeiro, de Jesus. A face de renúncia, de entrega, de sacrifício. É o Jesus que é cordeiro, não é o Jesus que é leão. O leão é o que batalha, que vence, que luta, que tem autoridade, e o cordeiro é esse que renuncia, que entrega, que se sacrifica. Então a gente teve uma virada de chave de começar a honrar muito o que eles carregam. E aí a gente usa muito uma frase do Chris Valentin, que o Chris Valentin diz assim que a igreja precisa se parecer com um garimpeiro. O que é o garimpeiro? Ele procura o ouro no meio do lixo. Então nós temos que olhar e dizer assim, cara, tem um lixo aqui. Porque a maioria dos crentes a maioria das pessoas chegam na igreja parecendo um lixo. Ela vem carregada de mazelas, de histórias, de abuso, abandono, a orfandade, muita coisa. A gente tem que procurar o ouro que está dentro dessa pessoa. A gente vai até falar um pouquinho disso aqui hoje à noite. Então, e a gente não estava assim, a gente estava parecendo mais um gari mesmo. A gente queria saber onde estava o lixo. Então a gente batia, não estava querendo saber o que o cara carregava de bom. A gente só estava querendo extirpar o que o cara fazia de ruim. Então essa virada, e a gente coloca, né, como eu expliquei lá, a gente usa a expressão de cultura de honra. A gente começou a falar mais do que os caras carregam, empoderar esses caras, levantar a moral. E hoje a gente confronta sim, a gente alinha sim, porque homem é igual ferro afiando ferro, tem que rolar uma faísca, tem que dar uma esticada, mas não é toda a essência do ministério. A gente também hoje tá atrás do ouro, do tesouro que cada homem carrega, né? Então a gente tem honrado muito os caras
E com isso mudado até a atmosfera, o ambiente, né? Do nosso Isso celebração. que você falou é bem interessante, porque é uma coisa que o nosso pastor faz muito aqui, de que se você pegar para olhar, nenhum de nós que está aqui seria alguma coisa em algumas igrejas por aí, né? Mas porque a gente acha que já tem que vir pronto. E não, tem que garimpar, tem que lapidar aquele cara, tem que ir tirando os carrapichos até ficar bom e falar assim, não, agora esse cara tá começando a dar os frutos, já tá reluzindo o ouro nele, porque ninguém veio pronto. Eu lembro de quando a Luange, que é a esposa do nosso pastor, ela chegou, eu cheguei pra ela e falei assim, caraca, Luange, não tem um homem que possa pegar e falar assim. Aí a Luange falou assim pra mim, você veio pronto? Aí eu não vi pronto não. Tu deu muito trabalho. Aí eu falei assim, entendi. E aí a gente vai trabalhando, vai lapidando, vai acertando para ir forjando, né? O Reis que tá aqui, que mexe com faca, na hora da forja você tem que ficar acertando até ficar na moral a faca. Então demora um tempo e dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho que vale a pena você ver os frutos depois. Sabe por quê, Lucas e Max? É muito bonito a gente falar, vamos imitar Jesus. Poxa, ele fazia milagres, não sei o quê. Mas vamos imitar Jesus caminhando com aqueles discípulos desafiadores que ele ensinava tudo para os camaradas, no outro dia eles tinham esquecido. Então, acho que é a vida do pastor, do líder de célula, do líder de ministérios que estão aqui, do líder de homens, independente do que você está fazendo hoje no reino, é não desistir das vidas. Pastor, queria perguntar um pouco para o senhor, eu queria saber como foi o seu chamado pastoral, que o senhor hoje é um pastor, e o seu chamado para o Ministério de Homens especificamente. Quando o senhor teve essa virada de chave, quando o senhor entendeu que Deus estava te confiando aquilo como homem, primeiro sendo pastor e depois para o Ministério de Homens, né, como pastor de homens da igreja de vocês? Eu fazia faculdade de desenho industrial, tinha um sonho de ser designer de interiores, eu sempre tive essa veia meio artística, assim, de desenhar, criar coisas, né? Quando eu era pequeno, fiz curso de desenho, gostava muito de fazer maquete, essas paradas. E aí, lembro quando eu fui escolher uma faculdade, eu falei, cara, era o primeiro ano da primeira turma da Unip lá, né, em São José, onde eu morava. E aí eu comecei a faculdade e um dia numa reunião de líderes, nunca vislumbrei isso na minha vida, ser pastor. Pelo contrário, porque eu sou aquele cara que tinha dificuldade de apresentar trabalho na sala de aula, falar em público, né? Nunca. Ixi, hoje vocês estão vendo uma versão aqui que precisa melhorar muita coisa ainda. Mas pensa no inimigo do português. É esse cara aqui, né? O inimigo português, eu digo a língua portuguesa, né? Eu era o inimigo do vocabulário, do conjugação de verbo. Eu era inimigo de tudo. Amigo da lambança, né? E aí, enfim, né? Eu estou numa reunião de líderes, já liderava um grupo, uma célula, né? Estou numa reunião de líderes numa tarde, e pastor despretensiosamente pregando sobre Jeremias capítulo 1, chamado Jeremias, eu te escolhi no ventre da minha mãe e tal, pum, explode na minha cabeça a voz de Deus, cara, isso aí é você, designei profeta das nações, aquela parada que tá ali, né? E aquela coisa que, né, quem já teve essa experiência sabe, é um segundo que você entende uma vida, é uma voz de Deus, é uma direção que vem a sua jornada inteira naquela frase, naquela ideia, naquela percepção, né? Porque Deus, ele não precisa ir igual a gente, conversando e construindo uma ideia. Ele planta uma revelação, você sabe tudo que tem que fazer. Então ali quando Deus plantou aquela semente em mim, eu já entendi, tem que sair da faculdade, tem que entrar na teologia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar para quem vai ser minha esposa, desenhou toda a minha história, né? E eu comecei a chorar, eu olhei para o lado, não estava acontecendo nada, porque era uma coisa exclusiva para mim, né? E dali eu saio com uma crise gigante, né? Porque Deus, ele ama pôr a gente em crise, né? E eu saio dali com uma crise gigante, pô, tô fazendo faculdade, tô isso, aquilo. Cheguei até aqui pra quê, né? Eu sou o único, para vocês terem noção, da minha geração ali, dos meus irmãos, tal, meus primos, que tem nível superior. Né? Tem alguns que nem estudo terminaram até hoje. A gente veio eu que paguei minha faculdade, né? Não tive patrocínios, não tive ninguém para dar esse suporte para mim, né? Vim de uma família muito simples.
Então, foi tudo muito mais desafiador. E aí, eu saio dali e começo a fazer todas essas resoluções. Vou contar uma história rapidinho. Eu cheguei na secretaria da faculdade para cancelar a matrícula, né? E é incomum alguém cancelar, principalmente depois que já fez alguns semestres, né? Geralmente o pessoal tranca a faculdade, né? Para justamente não perder o que você já aprendeu, se você quiser retomar depois. E aí eu chego na administração com essa expressão, queria trancar queria cancelar minha matrícula e tal. E aí a mulher vai fazendo o procedimento. Lá no final ela disse, meu senhor, só um minuto. O senhor disse cancelar ou trancar? E na hora o Espírito Santo disse assim, é cancelar, porque se você tranca, você fica com a chave e qualquer hora você abre essa porta aí. Se der alguma coisa um dia, dúvida lá na sua cabeça, você volta pra cá, entendeu? Cancela. Porque daí você retomar do zero vai desanimar muito. E aí eu olhei pra ela e contei isso. Falei, não, é cancelar porque trancar você fica com a chave. Ela falou, não, tudo bem. Não... Tipo assim, pra mim não importa nada, eu só preciso colocar aqui. Porque cancelar significa que você perde tudo aqui que você já fez. Eu falei, não, é cancelar mesmo. E dali eu já, no semestre seguinte, estava fazendo teologia. E aí começa a minha jornada, né? Isso fez a diferença, porque quando eu conheci a Carla, que é minha esposa, a minha condição com Deus era, eu vou expor isso, e se houver algum resquício de dúvida, quem perde não sou eu, e nem a teologia, nem o meu chamado, é ela, né? Então isso fez toda a diferença, porque ela falou, não, eu não sei o que é ser esposo de pastor, porque eu nunca fui esposo de ninguém, mas eu topo o seu chamado, eu tô contigo. E se eu digo para os meninos aí que, né, porventura vão assistir esse vídeo e tem um chamado pastoral, case-se com alguém que é mais apaixonado por Jesus do que por você. Amém. Porque eu nunca tive um problema. Por exemplo, eu tô aqui no Rio de Janeiro hoje, eu já viajei algumas vezes, né? Às vezes fiquei até mais tempo fora. Nunca nesses 15 anos de casado que eu tenho, minha esposa reclama, mas você vai viajar de novo? Mas você vai pregar de novo? Mas a vigília tá... Nunca. Eu sempre fui enviado, abençoado, empoderado. Eu tô aqui, toda hora tem uma mensagem chegando. E aí, como que tá aí? Já chegou na igreja? Que Deus te use. O tempo todo validando, empoderando esse chamado. Porque isso faz a diferença, né? E o chamado de homens, cara, eu vou ser sincero que eu nunca entendi esse chamado, não. Eu acho que... E eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que todo homem é chamado a liderar homens. Se não for dentro da sua casa, porque talvez você vai ser pai de menina, o primeiro homem que você tem que aprender a domar é você mesmo, né? Você tem que liderar esse homem que você é. E por natureza, e aí nós estamos aí em evidência, quando você assistir esse podcast, talvez já vai ser muito tempo depois, mas nós acabamos de ver um filme sendo lançado aí que fala sobre essa trajetória de discipulado e formação de um homem. E sabe o que eu me pega, cara? Deus, quando começou isso aqui, começou com um homem, Adão. Vários momentos da história, quando o pau estava quebrando e Deus se arrependeu, por exemplo, da humanidade, ele falou, Noé, vai lá e resolve essa parada aí, põe a galera na arca e vão começar de novo. Cara, precisamos tirar esse povo do Egito, libertar essa galera. Deus coloca um homem dentro de um cesto de junco para crescer como príncipe, porque só um livre liberta um povo preso. E é Moisés que é o libertador do povo. Para acelerar a história, porque a gente tem N exemplos, quando Deus vai resolver a parada, ele olha para o lado e diz, Jesus, está contigo, vai lá, filho, resolve tudo isso aí. E é um homem. Jesus vem para a terra para resolver a parada, escolhe quem para andar com ele? 12 homens. Cara, Deus tem um negócio com os homens. Deus tem uma... E eu não estou desmerecendo as mulheres, mas eu vou usar uma frase que a gente usa lá nos Homens de Honra. Quando uma mulher muda, alguma coisa muda. Quando um homem muda, tudo muda. Você pode pegar a estatística e você vai ver que, se não me engano, são 20 e poucos, 30% das mulheres que se convertem e que conseguem levar suas famílias para a igreja. Chega a quase 90%. Quando um homem se converte, eles levam todo mundo para a igreja. Amém. Porque quando um homem entende o papel dele de liderança, muda tudo. É o que a gente estava acabando de falar. É porque homem foge de responsabilidade. Mas o dia que ele entende o que é masculinidade, ele já entendeu que ele tem que liderar. Não é uma escolha para homem liderar, é a única escolha, é a opção. Vou usar uma frase do Luiz Hermínio, ele diz assim, que o plano B de Deus é te trazer de volta para o plano A. O plano de Deus para um homem é liderar. E não tem plano B. O plano B de Deus é trazer os homens de novo para o plano A. Amém. Pastor, sabatina parada aqui, meu. O negócio época de eleição, eu me senti um vereador. Eu tô me sentindo no concílio.
No final a Tô gente me te sentindo consagra. no concílio aqui. A gente E eu só quer passei pro sugar. concílio também. né? Eu É sei por- também o que é isso. É porque eu tô me preparando pro meu. Foi um Então, dos dias mais difíceis da minha vida. Meu viu? Deus eu, do não- céu. eu me lembro. E eu acho que só faltou eu me mijar mesmo, que o resto eu fiz tudo, me tremi, me O tudo. seu pastor abre para outros pastores Não, entrarem? são 4 pastores, teologia, escatologia, Mas ética, aqui no Rio, e aí assim, todo mundo do corpo pastoral pode assistir. mas aqui no Rio a gente ainda deixa outros pastores de fora assistir Não, também. de fora não. O nosso é só Às vezes, o nosso esses time de mesmo. fora pedem até uma oportunidade também. esses daí não são de Não são de Deus. Não. Não são de Deus. A gente tem um irmão ali que é o Tiago Y, que ele entende bem dessa área. Tem pastores que vêm para visitar o concílio com o intuito só de reprovar o seminarista. Daí, no Rio de Janeiro, a gente tem que quebrar isso. Aqui eu vou fechar, vai ser lá atrás na cozinha. Ô, glória! Mas Aleluia! rola uma tensão. Né? E na nossa realidade só entra pastor ordenado. Tipo assim, tem ministro, a galera que tá ali, que é a nomenclatura Sei. que a gente usa, que tá no processo, eles não entram. O primeiro concílio que alguém vai entrar é o dele. Legal. E aí depois que ele é ordenado, ele pode participar. Com Mas certeza. até que ele seja pastor, o primeiro concílio que ele vai participar é o dele. Muito bom. Isso é bom. Vou pegar essas Até ideias. para não tirar a atenção, né? Tem Só um que ter minuto, aquela Carlito atenção. Paz tá me ligando. Carlito, me ensina isso aí depois. Amém. A minha pergunta é essa frase que você colocou até no final do vídeo que você gravou pra gente, que homem sozinho é uma presa fácil. Como que surgiu essa frase? Porque assim, é uma frase que assim, impactou muito para a gente, né? Algo que nós já estamos vivendo e realmente é uma grande realidade. Mas como que surgiu essa frase? Que foi uma frase que está impactando todos nós aqui. A gente está vivendo isso em busca de outros homens, de o próprio exemplo da Sequoia, não deixar ninguém para trás. Essa frase nós emprestamos ela do Chep, não sei quantos conhecem aqui, o Chep é o líder dos Legendários, um ministério, né, de montanhistas, né, da Guatemala, e hoje tem aqui no Brasil, né, eu já subi a montanha, sou legendário. A gente emprestou essa frase do Chep, essa frase é do Chep, ele fala muito isso, né, que homem sozinho é presa fácil, e se fala muito isso, né, na experiência da montanha, enfim. E aí a gente começou a falar disso. Muitos anos atrás a gente pregou uma mensagem que chamava Homem Sozinho, Presa Fácil. A gente já fez a segunda versão já. E a gente fez até a foto, a imagem da arte era um urso, que o urso era formado por palavras. O desenho do urso, né, das palavras que deixam um homem vulnerável, né? Então são várias analogias que a gente usa para essa expressão. E o mais óbvio é a própria expressão. Né? Até que um homem aceite essa realidade, ele vai tentar brigar contra ela e dizer que é mentira, porque homem tem muita facilidade de ser independente. Né? Ele demora mais para confessar, isso quando confessa. Homem demora mais para procurar ajuda. Eu estou falando em comparado à mulher. Né? Mulher geralmente ela entra na manicure e se ela precisar chorar, ela chora, ela já abre o bico. Né? Se brinca muito sobre isso, né? Que manicure é quase um consultório terapêutico, né? Porque mulher é muito mais vulnerável, talvez seja essa expressão. O homem ele é muito resistente. Só que existe um poder na comunhão masculina que é totalmente diferente também das mulheres. A questão da lealdade numa amizade masculina é muito maior do que uma amizade feminina, né? Se leva muito a sério uma vez que o homem aprende esse poder de não caminhar sozinho. Então a gente começou a perceber, com a experiência de vida, o poder da unidade. Né? O sozinho é rápido, mas o junto é longe. E para nós é muito mais importante que nós vamos chegar muito mais longe do que a gente vai chegar rápido. Então, o peso, né? Você vê Davi no Salmo 51 dizendo, enquanto eu escondi meus pecados, né, meu corpo até definhava. Então a gente vai arrancando princípios desses e percebendo que Jesus ia orar nos seus momentos de aflição e chamava os caras para ir com ele. Os caras que dormiam, mas ele estava dizendo, cara, eu preciso de vocês, né? Não estou falando de Jesus, né? Não estou falando do próprio Deus, dizendo que é importante ter alguém no momento de aflição. Então são vários exemplos bíblicos que mostram a importância de um outro homem. Moisés
poderia até ficar com as mãos para cima, mas as mãos cansavam. E aí Deus criou a estratégia de Arão e Hur segurar os seus braços, né? Então são várias analogias que mostram o poder da comunhão de homens. Então hoje é uma marca para o nosso ministério que homem sozinho é. Não é que ele se torna, ele é presa fácil. E aí lá na igreja a gente vê um cara sentado sozinho, a gente falou, galera, senta alguém do lado dele ali, porque já é um valor, já é cultura, já incutiu isso na nossa realidade. Então, hoje, o cara ele se sente mal por estar sozinho, porque ele sabe que ele está fora do que nós estamos construindo ali. Então, o homem não fica fora de um grupo, o homem não fica escondendo a situação por muito tempo, o homem não fica vulnerável, e para tudo, né? Para tudo. É claro que tem muitos caras até entender isso, eles vão tentando, né? Encontrar a resposta sozinho, resolver tudo sozinho, mas tem uma hora que bate um teto, né? A autonomia, ela tem um teto. Você consegue até resolver algumas coisas sozinho, não por muito tempo, mas consegue. Mas ela tem um teto. Tem uma hora que Deus volta pro jardim e fala, Adão, cadê você, né? E aí não dá para esconder mais. É a hora de sair de trás da moita e dizer, pô, eu tô vacilando de fazer isso aqui sozinho. Então, lá não tem como, na nossa realidade, eu digo não no núcleo, né? Andar perto de nós assim e caminhar sozinho. A gente vai acabar vendo que o brilho no olho se perdeu, ou a gente vê que a esposa não tá tão feliz assim, que a agenda tá meio bagunçada e a gente entra mesmo de sola e lá a gente não fica muito pedindo permissão para um dar feedback pro outro, não. A gente vai para cima e confronta e alinha e fala, cara, fala a verdade, né? Conta tudo, vamos para a mesa. E aí tem sido uma coisa que Deus tem abençoado mesmo, dando para nós assim homens autênticos, homens verdadeiros. E a melhor coisa é você caminhar com um homem de verdade, né? Amém. Desconfie muito de homens que não falem na primeira pessoa. Desconfie muito. Homem que sempre está usando um exemplo de terceiro, esses homens geralmente não são confiáveis. Homens confiáveis são homens que falam na primeira pessoa. Eu. Aí esse cara, você pode ter certeza que ele tem algo precioso para compartilhar. Tem uma frase bem nisso aí que você falou, que o Thelmo Martinello usa muito, que ele fala, desconfie de quem não manca. Desconfie de quem não... eu sei que eu manco, eu sei que vocês querem fazer essa piada. Eu sou um homem de confiança porque eu manco, né? Mas eu concordo, homens de cicatriz, a gente usa essa mesma expressão. Porque quem manca... Aí, ó, o pastor tem uma cicatriz aí também da internação, então é exatamente isso, né? Você tem uma senhora cicatriz... Não tava nem falando dessa daí não, mas... É muito importante isso, porque quem não manca, quem não mostra as cicatrizes, quem esconde as marcas, é porque ainda não é cicatriz, né? Ainda é ferida. Agora, quem mostra as cicatrizes, quem mostra, é porque já passou por aquilo. Sim. Tem uma música do Rodolfo, né, que fala muito que das nossas feridas sairão poder para curar. Então, que a gente possa viver isso, igual o teu testemunho que a gente ouviu lá na conferência, teu testemunho de paternidade, cara, aquilo ali foi um soco na boca do estômago, porque a gente vê o quanto Deus já usou, continua usando e ainda vai usar você para edificar o corpo de Cristo através de da sua ferida cicatrizada. E hoje você ter o relacionamento com seu pai e você vê tudo que tem acontecido na sua vida é por causa disso. É porque é alguém que manca e que entendeu que esse não é quem te define. Amém. Acho que esse é o grande problema da maioria dos homens. Acha que a mancada dele é o que define ele, né? E não é isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, é isso. Estivemos aqui com o pastor Max, da Igreja da Cidade, líder do Homens de Honra. É um prazer muito grande para mim, a realização de um sonho para mim ter você aqui, porque desde da primeira conferência que a gente teve lá em São José dos Campos, a Voz, eu falei assim, pô, cara, eu quero trazer o pastor. O teu contato tá no meu celular desde a primeira conferência. Só que acaba que um monte de coisa vai acontecendo e acabou que, graças a Deus, aprove ao Senhor de separar esse momento Amém. pra gente ter
essa sabedoria que Deus tem te dado para poder derramar na nossa vida. Pode parecer que é uma sabatina, mas não é a gente querendo aprender mais. Falei brincando. É uma coisa que o pastor fala muito, tu suga ele. E realmente, o que eu puder tirar de sabedoria que Deus tem te dado, porque a gente vê como o Senhor tem abençoado a vida de vocês. É sensacional. Obrigado, pastor. Tamo junto. É nóis. Pra cima. Arru.